O abandono de pessoas, meus amigos, previsto no 212, nós temos que fazer uma contraposição com o artigo 213, que vai ser esse aqui, ó, o maus tratos. Então vejam bem, vamos estudar o 212, depois o 213, e aí sim vocês vão conseguir fazer um link entre esses dois artigos. Vem assim descrito: abandonar ou militar, pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Meus amigos, a primeira palavra que eu tenho que entendê-la é o abandono. Abandonar é deixar a própria sorte. Então, uma pessoa depende daquele militar. Vejam bem, eu não preciso de saber a definição de cuidado, que é uma assistência eventual, de guarda, que é uma assistência mais duradoura. Então, o cuidado ali seria no caso de um médico da PM, tem que prestar assistência ao paciente. A guarda, uma assistência duradoura, o pai com relação ao filho. A vigilância, que seria uma assistência acautelatória, protelatória, aliás, uma assistência onde eu vou ter uma pessoa que precisa de uns cuidados, é para proteger, visa proteção. Então, o salva-vidas em relação ao banhista, a autoridade, que é uma relação onde uma pessoa está ligada à outra por causa de poder, né? Que a gente pode citar o caso do superior com relação ao subordinado, e por qualquer motivo, e agora que é o pulo do gato, é o que nos interessa, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, senhores, em qualquer dessas expressões, o que tem que ser verificado e o que tem que ser entendido por nós é isso aqui, ó. A vítima depende, mesmo que momentaneamente, como no cuidado, temporariamente, a vítima depende do autor. O autor, que é um militar, ele tendo o dever de assistência, de cuidado, ele simplesmente deixa a pessoa à própria sorte naquele momento onde a pessoa mais precisa de cuidado. É só nós pensarmos com relação ao médico do hospital da Polícia Militar, do HPM. Eu tenho uma pessoa enferma que depende de cuidado, depende de assistência, e esse médico, por um compromisso pessoal, por exemplo, não interessa o motivo, ele deixa o militar que está ali na condição de paciente, necessitando de auxílio, ele deixa aquele militar à própria sorte. Isso é o abandono de pessoas. Se ocorrer qualquer desses resultados, lesão corporal grave ou morte por conta do abandono, a pena é diferenciada, a pena é muito maior. E nos maus tratos, professor, que está previsto no 213, aí eu tenho a diferença. Agora, o legislador não fala abandonar, deixar a própria sorte, mas fala expor a perigo a vida ou saúde em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar de pessoa, novamente, sob sua autoridade, guarda, vigilância. E agora existe a finalidade. Para quê? Para fim de educação, instrução, tratamento, custódia, e o legislador foi mais além e trouxe como é que eu pratico essa conduta, quais os meios que eu posso praticar essa conduta, quer privando de alimentação, quer sujeitando a trabalho excessivo, inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Aqui, meus amigos, exige-se um comportamento concreto, tendente realmente a levar a um perigo concreto à vida de uma pessoa que está numa situação de necessidade em relação ao autor. Então vejam bem, aqui eu tenho que conseguir demonstrar qual a exposição que eu pratico em relação à vítima. Qual a exposição? O que eu fiz para expor aquela vítima a um perigo concreto à sua vida? Para que eu fiz isso? Ok? Então, o legislador ele já traz o para que, a nossa finalidade específica, e o como eu posso praticar essa finalidade específica. Vejam bem, o fato
ele tem duas maneiras de ser levado a efeito. Ou eu pratico esse fato em lugar sujeito à administração militar, ou se for fora do lugar sujeito à administração militar, eu tenho que estar exercendo a função militar. Vamos colocar, por exemplo, aquele instrutor que leva uma turma a seu comando, uma turma que está em formação ainda, a um campo de treinamento militar. Levou aquela turma para fazer um acampamento, não estou em lugar sujeito à administração militar, mas estou exercendo a função militar. Levo aquela turma para fazer uma instrução, né? Esses cursos, o aperfeiçoamento de militares, levo aquela turma para fazer. Eles estão, com relação a esse instrutor, sobre a autoridade dele. Vejam bem, tem uma finalidade de instrução, a vítima está sob a autoridade do instrutor, o instrutor estava exercendo a função militar, e aí vem como ele pode fazer essa exposição da vida desse militar que está sob sua autoridade. Privando de alimentação, privando dos cuidados indispensáveis. Não tem higiene, não tem salubridade, o local é totalmente insalubre, né? Privando dos cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos, aquele trabalho que o militar não tem condições, né? Está totalmente fadigado e mesmo assim eu levo esse militar à situação extrema, inadequado, a condição de idade dele já não permite aquele trabalho mais, num caso desse, quer abusando, olha só, dos meios de correção ou disciplina. Então a legislação traz como eu posso punir aquele militar. Eu não posso pegar uma vara de marmelo, igual antigamente, e corrigir um militar na varada. Não, isso não existe. Não é permitido. Quando eu exorbito, eu estou abusando do meio. E caio no maus tratos. Da mesma forma que o abandono, se acontecer como resultado dessa minha ação em termos de levar aos maus tratos, acontecer lesão corporal grave ou morte, a pena vai ser diferenciada porque existe um resultado mais perverso. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas professor, quando se fala abusando da disciplina, sujeitando a condições inadequadas, isso muito se assemelha a algumas figuras previstas lá na lei de tortura, professor. Ok, se assemelham realmente. E como que eu diferencio, então, a tortura lá da lei 9.455 do maus tratos? Aí eu vou pedir para vocês para focarem em uma questão só, na questão do intenso sofrimento físico ou mental, apesar de existirem outras várias distinções. Quando se fala em maus tratos, não se fala em intenso sofrimento físico ou mental. Vejam bem, vou voltar no crime e olha, em todos os momentos fala-se como eu posso produzir a exposição a perigo de vida. Privando de alimentação, cuidados indispensáveis, trabalhos excessivos, inadequados, abusando dos meios de correção ou disciplina, mas em nenhum momento existe a submissão da vítima à questão de intenso sofrimento físico ou mental.